para onde correr. E eu não concordo com algumas falas do atual presidente. Porque eu tenho casa de aluguel e a casa que eu tenho é a herança da minha mãe. E o atual presidente, ele falou que ele iria tirar essas casas da gente, né? Queria pro governo. Então eu discordo disso daí. Onde você ouviu essa informação? Na internet, ele mesmo. Sendo honesto, cara, eu prefiro acreditar que as falas desse cara aqui é mais uma estratégia da defesa dele, do advogado dele, para tentar se livrar dos processos que pesam, né, contra ele aí, do que literalmente uma fala que, tipo assim, um fato. Porque não tem condição da pessoa estar numa viagem mental tão grande ao ponto de pensar, falar e acreditar numa situação dessa. Não tem condição. Esse aí, gente, é uma das pessoas que foram presas naqueles atos, lá do dia 8 de janeiro de 2023, naquela confusão maluca que teve lá no Congresso Nacional, lá no STF, em 2023. E aí, eu tenho acompanhado alguns depoimentos, né, de algumas pessoas que foram presas naqueles atos lá, e assim, você escuta cada absurdo, cara, e essa aí é uma delas. Eu já vi gente, por exemplo, dizendo que foi rezar pelo Brasil, que foi tentar apaziguar, né, toda aquela baderneira que estava acontecendo lá, que foi orar, entre várias coisas que eu já ouvi que sinceramente não tem nenhum fundamento. Eu fico me perguntando aqui às vezes se essas falas absurdas dessas pessoas, essas viagens, vamos falar assim, se realmente é uma estratégia de defesa, porque não tem como, logicamente, você cair numa falácia dessa. E eu me questiono também se essas pessoas imaginam que vão conseguir ludibriar um juiz, um promotor, enfim, não tem como você querer mentir para esses caras com falas tão absurdas pensando que esses caras vão cair. E interligado a essa situação, eu fico observando que muita gente, cara, infelizmente ainda utiliza ou utilizava, né, bastante os grupos de WhatsApp, por exemplo, o grupo de Telegram, para estar se informando das coisas que eram convenientes a essas pessoas, entendeu? E o que acontece, gente, o que rola de mentira, o que rola de fake news, de informação falsa e mentirosa e absurda, inclusive nessas redes sociais, principalmente nos grupos de Telegram e nos grupos de WhatsApp, é simplesmente um absurdo. E quando você está alienado a esse ponto de só querer acompanhar aquilo que você acha conveniente e principalmente coisa que as pessoas jogam no grupo e você sequer tira um tempinho da sua vida para checar se de fato aquelas informações que estão sendo faladas na publicação desses grupos é real, cara, você vai cair claro, se você for uma pessoa alienada, tem isso também, você vai cair em cada notícia que chega a ser assim, uma coisa mais absurda do que a outra. E o pior é que tem gente que compra isso como verdade. Eu particularmente não tenho apreço por político nenhum, zero, sinceramente. Mas onde foi que esse cara viu, por exemplo, essa informação que o candidato A, o candidato B, iria tomar a casa de fulano para passar para cicrano? Quem tivesse mais de uma casa ou mais de um cômodo na casa iria ter que ceder uma parte desse cômodo, dessa casa no caso, ou tinha que entregar uma casa a outras pessoas porque o governo iria tomar essa residência da pessoa. Então, assim, eu não vi isso aí em momento nenhum tipo de propaganda do governo, de nenhum dos candidatos. Não vi nos planos de governo, eu li todos os planos de governo de todos os candidatos que estavam disputando na época as eleições para presidente da República em 2022, no caso, eu não vi de nenhum candidato esse absurdo. Então, assim, você está num nível de alienação tão forte que você sequer consegue se dar o trabalho de pesquisar uma informação que você viu, ou uma desinformação, né? Tem isso também, que você acabou de olhar num grupo de notícia, num grupo de Telegram, num grupo de WhatsApp. Cara, é fundamental que a gente cheque essas notícias que são espalhadas aí nesses grupos, porque o que tem de coisas que não tem nem fundamento e a pessoa não tem um trabalho de pesquisar, porque aquela notícia falsa que foi lançada, ela convém a ela. Se está levando positivamente ao lado que lhe convém, automaticamente a pessoa já compra como se fosse verdade. E o resultado final disso tudo aí é o que a gente já sabe. Dezenas e dezenas de pessoas presas, né, algumas já condenadas a 15, 14, 16, 17 anos de prisão por causa daquela quebradeira doida que aconteceu lá no STF. Porque acima de tudo, cara, apesar de toda essa admiração que você tem por personagem A ou B, cara, eu tenho certeza que a sua liberdade, a sua vida, ela é muito mais importante disso aí. E bota uma coisa na sua cabeça, seja o político A ou o político B, quem quer que esteja no poder,
a única coisa que eles querem é se manter no poder. E dane-se você. Dane-se. Vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Você vai ter que acordar todo dia 6h30 da manhã para estar disponível para trabalhar. Seja quem for que esteja no poder.